Olá, meus amores. Hoje eu vou falar sobre um conteúdo meio complicado, que é sobre gravidez, ainda mais quando isso aconteceu comigo. Eu engravidei com 16 anos, isso sim, verdade. E com 16 anos eu ainda estudava, não trabalhava e ainda morava na casa dos meus pais. Isso que era mais complicado ainda, que eu ainda tinha que contar o que aconteceu e o que estava acontecendo na minha vida. E isso era meio assustador. Porque eu não tinha muito essa meio comunicação, eu era meio calada, muito calada. Eu era aquela menina que ficava isolada do mundo, porque eu preferia assim. Então, quando eu descobri minha gravidez, isso foi meio que chocante. Eu não sabia o que fazer. E quando eu descobri, eu já estava com 3 meses. Isso foi o mais complicado ainda, porque minha gravidez já estava meio que um pouco mais avançada do que normalmente as meninas descobrem quando é um pouquinho mais cedo. Eu fui descobrir com 3 meses porque quando eu tinha 12 anos eu fui diagnosticada com micropolicífico, que é um problema no ovário. E com isso ele vem a menstruação desregulada, quando ela vem fica muitos dias sem vir, ou um mês sem vir, alguma coisa assim. A minha vinha um mês, ficar assim, vinha por um mês, e às vezes vinha um mês inteiro, um pouquinho. É meio assustador. E quando eu descobri, foi porque vieram outros sintomas que não eram comum da minha menstruação. Que era enjoo, muito sono, fome. Isso bateu uma curiosidade em mim. Por que isto estava acontecendo no meu corpo? Por que eu estava sentindo aquilo que eu não estava sentindo? Além disso, estava tendo a linha da barriga, os pelinhos da barriga que estavam muito escuro. O bico do meu peito estava muito escuro e isso estava me assustando, porque eu já tinha visto algumas amigas minhas com gravidez e estando do mesmo jeito. Só que eu achei meio que eu não estaria, porque eu achava que tudo é basicamente a menstruação. Então, mesmo assim, para matar a curiosidade, eu, em vez de pedir para meus pais, porque eu sabia que eles iam perguntar e eu já estava com medo de falar para eles, então eu decidi pedir o dinheiro ao meu namorado, porque assim que eu saísse da escola, eu iria direto para a farmácia pedir comprar um teste de gravidez. Só que eu tava tão nervosa que eu comprei o teste de gravidez e fui direto para casa. Corri diretamente pro banheiro porque no quarto estava meu primo e minha irmã lá conversando. E eu não estava com coragem de falar para eles. Então eu botei lá fiz xixizinho no copinho que veio com o teste e botei lá. 10 segundos depois já estava lá o positivo, só que eu não sabia que ainda estava com 3 meses, eu achava que ia 5 meses de gravidez. Aí eles viram que eu estava chorando, me perguntaram. Aí eu falei e eles ficaram com ironia dizendo: vamos ser titios. Aí eu meio que chateada, fiquei triste também. E fui pro quarto, comecei a chorar essas coisas. E liguei pro meu namorado, dizendo o que tinha acontecido e tal e tal. E ele perguntou se tinha certeza se eu não queria fazer. Eu disse assim, se eu tiver que fazer, meus pais vão perguntar. E eu estou morrendo de medo de falar pra eles. Aí passaram alguns dias e a gente não contou pra eles. Só que a burra aqui falou pra uma amiga. E essa amiga acabou espalhando pra escola. Que acabou indo nos ouvidos da minha mãe. Minha mãe me ligou uns 3 dias depois, na escola, me perguntando o que estava acontecendo sobre como sobre a gravidez e essas coisas. Eu disse que não poderia falar com ela porque eu estava em aula, só que morrendo de medo, porque ainda a aula não tinha começado. Aí eu falei, dizendo, depois a gente fala, depois ela insistindo, querendo falar comigo. Aí eu desliguei na cara dela. Desculpa, foi sem querer, não é a ligação. Aí porque eu tava muito nervosa. E quando a aula acabou, eu estava morrendo de medo de ir pra casa. Muito medo. Eu dava um passo,
um passo e demoravam, deixa eu ver, uns 5 minutos no mesmo passo, pra não chegar em casa. Mas aí, minha mãe passa numa rua na frente e eu já congelo querendo voltar pra trás. Mas infelizmente, alguma hora eu tinha que enfrentar isso, né? Então eu fui direto pra casa, cheguei lá, ela tava no quarto me esperando e eu, meio assustada, ela começou a brigar comigo, mas 5 minutos depois ela ficou meio que feliz. E eu fiquei meio assustada, por quê? Aí ela falou que por, por eu e minha irmã ser mais grandinha, ela não tinha mais bebê em casa. Então ela ficou feliz de certa forma por isso, mas triste porque eu ainda era muito jovem para poder ter um filho. Aí ela falou também pra mim que dizendo assim, que ela não ia contar pro meu pai, que eu tinha que contar, porque era minha responsabilidade. Se eu tinha feito erro, eu que falasse pra ela. Aí que isso me assustou demais. Me assustou. Aí eu liguei pro meu namorado dizendo assim, ó, a minha mãe já sabe e agora é a nossa vez de contar nós dois juntos pro meu pai. E eu já tava assustada, porque meu pai, sempre foi um homem meio bruto, de certa forma, porque a gente tinha medo de falar com ele sobre muitas coisas. Mas era o jeito, né? Então a gente esperou até de tarde. Ele veio pra minha casa, quer dizer, o meu namorado veio pra minha casa e ficou esperando ele chegar do trabalho pra gente poder conversar. Aí eu falei assim, pai, a gente pode conversar? Aí ele disse, ok. Aí ele ficou meio surpreso, porque eu nunca tinha pedido pra conversar com ele de certa forma. Aí eu disse assim, a gente precisa conversar uma coisa muito séria. E meu namorado calado porque tava com medo. Aí eu que tive que falar. Aí eu disse, pai, eu tô grávida. E ele ficou meio assustado. Ele disse assim, ó, a gente vai te dar apoio. E vamos fazer tudo que a gente pode ao nosso alcance pra cuidar de você e do bebê que está a caminho. Aí eu quase choro, porque era uma reação meio que a gente não esperava. E a gente ficou assim, meio que assustado. Mas aí o meu namorado, assim que acabou, meu namorado ligou pros pais dele e falou. Mas meu namorado já era de maior, então não era muito difícil pra ele. Só era mais complicado pra mim porque eu era mais jovem. Aí, aí ele ligou pros pais dele e falou que eu estava grávida, etc. Que eles iam ter um neto. E eles ficaram felizes, de certa forma, porque ele ainda morava na casa do tio dele, porque ele estava aqui na minha cidade, trabalhando, e ele não tinha casa. Ok. Aí se passaram alguns dias, eu viajei lá pra onde ele morava com ele, pra eu conhecer bem a família dele direito, porque eu nunca tinha visto eles assim, não é bem pessoalmente, era ter tido mais contato com eles, porque eu já tinha visto eles numa festa aqui na casa da minha cunhada, onde eu moro. Então foi mais pra conhecer a parte da família dele completa. Assim que eu voltei, eu tinha marcado dias antes, eu tinha marcado um ultrassom, para poder saber. Não, ultrassom não, desculpa. Eu tinha marcado um beta não, beta HCG, para poder saber se realmente eu tava grávida. Aí foi marcado, quando eu voltei, eu descobri que não, não descobri. Peguei o exame, fui fazer o meu primeiro pré-natal. E lá eu descobri que eu já estava de 3 meses. Isso foi meio complicado. Mas, apesar de tudo, na dificuldade, deu tudo certo. E eu digo graças a Deus por meus pais terem me apoiado com tudo mesmo. E eu passei minha gravidez muito bem, sendo bem cuidada, porque eles foram tudo. Sem eles não seria nada. Minha gravidez foi completamente maravilhosa. Teve algumas dificuldades, claro que teve, mas nada que eu não soubesse lidar e eu não tivesse ajuda.
Mas foi assim que eu descobri minha gravidez. Meio complicada, mas foi isso. Se vocês quiserem que eu conte como eu conheci meu namorado, ou como foi depois de ter meu parto, alguma coisa assim, vocês deixam nos comentários que eu irei responder a todos. E irei fazer vídeos e fazer o meu melhor, como eu disse. Então, um beijo. Se inscrevam no meu canal. Ativem o sininho para mais vídeos. E curtam e compartilhem com seus amigos, família, etc. E até o próximo vídeo.